Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Caio e hoje a gente vai falar sobre sociologia, né? Esse primeiro assunto que a gente vai tratar é o que é sociologia. E a gente vai estudar por que a gente tem essa matéria nos vestibulares e no Enem e como a gente vai descobrir que ela funciona aqui nas ciências humanas, tá? Então, primeiro ponto de todos que eu queria falar com vocês é: o que é sociologia? Bom, primeiro de tudo, sociologia é uma ciência humana, né? E a gente trata muito cientificamente como funciona essa ciência humana. Como assim cientificamente? A gente vai ver que ela tem objeto, ela vai ter métodos como a gente vai estudar essa ciência, beleza? Bom, a sociologia, né, ela tem, como toda outra ciência, não só as ciências humanas, mas ciências naturais, ciências exatas, elas têm um objeto e um método. Qual que é o objeto das ciências humanas e principalmente da sociologia, né? Ou o que a ciência estuda? Essa ciência vai estudar a vida social. Como assim a vida social? A interação que os indivíduos têm entre si, né? Os grupos sociais e as sociedades. Os grupos sociais com outros grupos sociais, com indivíduos, com as sociedades e tudo o que vai gerando em torno disso. E não só as interações sociais, mas também como isso vai interferir no mundo da cultura, no mundo da política, no mundo da economia, né, e como as sociedades vão vendo isso, tá? Então esse é o nosso grande objeto da sociologia. E como a gente estuda a sociologia, né? Quais são os métodos sociológicos? Então, os métodos sociológicos aqui podem ser não só um método de pensar, mas também como pesquisar, né? Então, toda ciência, você pode colocar aí a biologia, a física, a química, ela tem o seu próprio método. E as ciências humanas, e principalmente sociologia, vai desenvolver esses métodos, né, com pesquisas quantitativas e qualitativas. Normalmente, quando você pensa numa pesquisa científica, né, você vê um artigo científico que é publicado numa revista, por exemplo, de medicina ou numa revista de ciências exatas, você pensa principalmente numa pesquisa quantitativa, né? O que é uma pesquisa quantitativa? É justamente para você saber a dimensão desse problema que você está estudando, né? Como assim a dimensão? Você vai contar esse problema, né? Você vai fazer um censo, por exemplo. O censo é um grande exemplo de pesquisa qualitativa em ciências humanas e principalmente na sociologia. Você vai bater na porta de cada um, o IBGE faz isso a cada 10 anos, né? Fez o último aí em 2011, provavelmente o próximo vai ser entre 2020 e 2021. Vai chegar na sua casa e vai perguntar: quantas geladeiras você tem? Quantas TVs você tem? Qual que é a renda média da sua casa, né? Qual a renda familiar? Quem ajuda mais na renda ou não? Então, essas perguntas, que são perguntas para saber a dimensão do Brasil, das pessoas que vivem no Brasil, elas são perguntas quantitativas. A sociologia, né, ela vai ter perguntas muito específicas, assim, principalmente quando a gente tratar de grandes populações. Então, a gente vai tentar saber como, por exemplo, o brasileiro interage com o trabalho. Qual que é o tipo do trabalho do brasileiro, qual que é a persistência desse trabalho, se esse trabalho ele é registrado, não é registrado. Você faz perguntas com respostas diretas. Então, você pega todas essas respostas, você tabela, né? Você vai utilizar um programa aí estatístico que é muito parecido com aqueles programas de planilha que a gente tem no computador. Você vai colocar para cada um código, vai mensurar tudo e vai usar a estatística, né? Mas espera aí, é ciência humana ou é ciência exata? Bom, a estatística é uma ciência auxiliar aqui, nesse caso, para a sociologia. Aí você vai fazer o curso de ciências sociais, você vai fazer a matéria de estatística. Ah, não, mas eu quero ser sociólogo só. O sociólogo tem que saber, pelo menos perguntar para o estatístico o que ele quer. E aí você tem que saber esse tipo de questão, né, de estatística. Daí você tabula esses dados, você faz o tratamento estatístico e você vai ter mais ou menos certeza sobre aquilo que você está perguntando. Daí você pode cruzar dados. Você quer saber, por exemplo, quem é a pessoa que mais recebe renda numa casa e por que ela recebe, aí você vai desenvolvendo aí, né? Bom, a gente tem também as pesquisas qualitativas que querem buscar aquilo que é subjetivo ou aquilo que você não sabe o que é direito, então você vai explorar essas perguntas, né? Aquilo que é difícil mensurar de uma maneira
quantitativa. Então, por exemplo, você pode perguntar para alguém quantas geladeiras você tem em casa. Isso é fácil de falar, uma ou outra, mas sua geladeira é boa? Cada um vai responder, bom, ela é mais ou menos, porque ela faz barulho, mas ela gela bastante. O outro vai falar, não, ela é muito boa, não faz nenhum barulho, mas não gela quase nada. Então, a partir dessa entrevista que você vai buscando cada vez dados mais profundos, então você vai pegar esse dado, essa entrevista que você fez com alguém, perguntando sobre a geladeira, sobre isso ou aquilo, e vai tentar fazer, a partir de uma análise sintática, e a importância também da gramática, muito relevante para a gente vai tentar descobrir quais são os gostos, quais são as preferências, quais são as tomadas de decisões que as pessoas vão tomar em relação a alguma atividade específica do seu mundo econômico, social, político e por aí vai. Então, se alguém te pergunta por quê, numa pesquisa, está fazendo uma pesquisa qualitativa. Se está perguntando quanto, é uma pesquisa quantitativa. E a sociologia não é uma questão astrológica. Você não vai ver a sociologia como se fosse uma coisa metafísica. Não, você utiliza um método racional indutivo para tentar achar, explorar esses problemas e desenvolver esses problemas. Não só a sociologia, mas qualquer ciência. É um método racional indutivo. Esse método racional indutivo é um método que vai sendo desenvolvido desde o século XVI, desde Descartes, até hoje em dia, em que a gente vai buscar, através da dúvida sistemática, ou seja, através da pergunta, a gente vai ver, os eventos sendo repetidos. Então, a gente vai observar, por exemplo, como determinados indivíduos funcionam, como determinados indivíduos eles ficam nessa sociedade. Por exemplo, torcidas organizadas, indivíduos das torcidas organizadas, você vê durante 1, 2, 3, 4, 5 jogos, e daí você consegue ter uma boa experiência, uma boa ideia do que eles estão fazendo. Assim, para propor um problema e depois tentar resolvê-lo. E, por último, como que você faz numa pesquisa científica nas ciências humanas ou qualquer coisa, ou qualquer outra ciência, o que você faz para justamente os passos necessários para você desenvolver uma pesquisa? Esses passos são, primeiro, problema. Você arranja um problema. Então, o problema pode ser por que existe pobreza no Brasil? Depois você vai fazer uma hipótese. Eu acho que a pobreza existe por concentração de renda ou desigualdade de renda. Isso é uma hipótese. Você não sabe ainda se isso é verdade. Você precisa da confirmação. Você vai lá, faz pesquisas buscando esse tipo de informação. Você pode ter a confirmação ou não ter. Não ter a confirmação, às vezes, também diz muita coisa sobre a sua pesquisa. Quer dizer que, às vezes, você está perguntando errado, mas, às vezes, pode dizer que está de outro lado, o que você está procurando. E, caso seja confirmado, você tem uma tese. E a tese é aquilo que tenta explicar tudo. Beleza, gente?